sobre transtorno mental, conhece alguém que tem, ou você tem dúvida, como que eu sei se eu tenho transtorno mental ou não, como que eu entendo isso, quais são os transtornos, é sobre isso que a gente vai falar nessa live. Eu vou trazer um pouco sobre esse universo dos transtornos mentais para você, entender as conjecturas básicas, né, de cada um. Eu não vou explicar especificamente cada transtorno. Esse transtorno é isso, isso, isso. Não, eu vou falar o nome. Vou falar o nome, mas o objetivo aqui é você entender que tem vários transtornos mentais. O que eu tenho que olhar para ver, né, se está alguma coisa diferente do que se é esperado, que eu tenho que procurar um profissional para investigar isso. Tá? O objetivo é esse. Tá? Não você fazer o autodiagnóstico e assim vai. Tá bom? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família, e também sou treinador de habilidades socioemocionais. Essa live é para falar com vocês sobre transtornos mentais, tá? Gente, eu fui espirrar, assim, ó, e mordi minha língua, aqui do lado. Tá meio ruim para falar. Eu tô falando meio enrolado, mas espero que vocês possam conseguir me compreender. Mas tá ruim. Deixa eu enviar aqui. Prontinho, tá? Então esse é um tema, gente, que um dos objetivos dele está ali como escolha da live, é porque é pouco debatido, as pessoas não têm noção disso, acham que tudo é normal, acham que é um sofrimento passageiro, que é frescura, né? Que não importa e não vai procurar ajuda e vai virar uma bola de neve. Por isso que o Brasil tem índices tão altos de suicídio, por isso que o Brasil tem índices tão altos de transtornos mentais. A maioria dos afastamentos profissionais hoje em dia estão ocorrendo por transtornos mentais, pessoas com atestados aí, seja no funcionalismo público, né, seja no setor privado, muitas pessoas estão aí saindo do mercado de trabalho, tendo prejuízo nesse rendimento devido a questões mentais. E aí, como os transtornos são características, sintomas que podem ocorrer no nosso dia a dia pelos mais variados motivos, a gente perde o fio e não tem muita noção do que pode estar acontecendo, e às vezes a gente está correndo um risco que nem sabe. Então essa live é para a gente prevenir esses riscos, tá? E entendendo cada um desses detalhes. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente como profissional usa alguns materiais, né? Alguns livros. Por exemplo, tá? Esse aqui, ó, é o DSM-5, olha a grossura do bitelo, né? E aqui, ó, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Aqui a gente vai saber ter os sintomas, para ver o que a gente tem que olhar para conseguir fechar o diagnóstico de transtornos mentais. Esse livro é utilizado por psicólogos, por psiquiatras, né? Todos os profissionais que trabalham na área da saúde, na questão dos transtornos mentais, tá? E aqui vão ter várias categorias. Outro que eu não tenho aqui, né? Mas tem gente que usa também, o CID-10, tá? E aqui, ó, tem transtornos de neurodesenvolvimento, tá? Espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Estou falando só os tópicos, né? Transtornos bipolar e transtornos relacionados, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados a traumas e estresses, transtornos dissociativos, transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados, transtornos alimentares, transtornos da eliminação, transtornos do sono e vigília, disfunções sexuais, disforia de gênero, transtornos disruptivos e controle de impulsos e da conduta,
transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. Transtornos neurocognitivos. Transtornos da personalidade, transtornos parafílicos. Outros transtornos mentais, transtornos do movimento induzido por medicamentos e outros efeitos adversos de medicamentos. Outras condições que podem ser foco de atenção clínica. Tá? Então, isso eu estou falando só os tópicos, tá? E dentro disso tem vários outros. Por exemplo, quando a gente chega aqui em transtornos da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, que é o transtornos da personalidade transtornos da personalidade esquizotípica, transtorno delirante, transtorno psicótico breve, transtornos esquizofreniforme, esquizofrenia, transtorno esquizofrênico, tá? Tipo bipolar, tipo depressivo, transtorno psicótico devido a outras condições médicas. Entendeu? Então, cada grupo vai ainda ter suas classificações, tá? Então, é só esse pouquinho aqui que a gente tem que saber. Lógico que a gente não decora tudo isso, né? A gente tem um sintoma, uma noção de cada um, e a gente vai pegando aqui e vai consultar para ver, tá? E tem outros materiais que vão somando junto com esses para a gente fazer um diagnóstico, certo? A gente tem que estudar psicopatologia, que vai ver as áreas de funcionamento normal. Tem também esses outros dois aqui, tá? Entrevista psiquiátrica, como fazer entrevista, interview, que conversar com outros transtornos mentais. E psicodiagnóstico. Então, olha os livrinhos básicos, né? Que a gente tem que consultar. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E ainda é pouco, tá? É só alguns. Certo? É só alguns. Tá tudo balançando aqui, tá? Então, pra gente ver que não é fácil fazer o diagnóstico de transtorno mental, tá bom? E tem aumentado muitos casos, gente, muitos casos. Só que, qual que é o problema? Quando a gente sente uma dor no dente, a gente vai ao dentista. Quando eu vejo uma mancha na minha pele, eu vou no dermatologista, né? Se eu tô com febre, eu vou lá no hospital. Só que como os transtornos mentais vão estar sempre envolvendo pensamentos, sentimentos, comportamentos, que são coisas do nosso cotidiano, do nosso normal, ter alterações e tal, as pessoas vão empurrando com a barriga. Não querem investir nisso. Só que, olha, desculpe por puxar a sardinha pro meu lado, mas quando as coisas não vão bem na sua mente, elas não vão bem em lugar nenhum. Pessoal, quando a gente está com dor no dente, a gente já fica meio sem conseguir fazer as coisas. Mas às vezes a gente toma um remedinho ali, alguma coisa, né? Passa um gelo, alguma outra coisa, cravo, sei lá, e a gente ainda consegue tocar um tempo, né? Agora, quando as coisas são mentais, o tempo não ajuda, o tempo só piora. E aí a gente acha que são coisas corriqueiras, que logo logo vai passar e nunca passa, e eu não procuro um profissional. Então a gente tem que mudar isso, tá? Então, para que você não caia nas estatísticas dos transtornos mentais. Aí tem muito estudo na área, mas ao mesmo tempo que tem bastante estudo em alguns transtornos, tem outros que não são tão estudados. Então eu posso dizer que é novo, né? Essas ideias. Por exemplo, DSM-5, antes era o DSM-4. Tá? Quando atualizou para o 5, várias outras coisas que eram transtornos deixaram de ser, outros transtornos foram remanejados, mudaram a nomenclatura porque entenderam de alguma outra maneira. Então ainda tem muito estudo no campo dos transtornos mentais, certo? E o diagnóstico geralmente vai ser um diagnóstico clínico, porque não tem como meramente eu fazer um exame de sangue e ver qual é o transtorno da pessoa. O exame de sangue, alguns exames clínicos, podem me ajudar a entender alguns funcionamentos, mas eles não bastam, né? Tipo, exame hormonal, de vitamina, de sangue, né? Tudo no geral assim,
esses exames laboratoriais, podem me ajudar. Mas eles em si não fecham o diagnóstico. O diagnóstico sempre vai ser fechado por outro profissional. Daí que cai aí um problema. É um problema. Porque tem muitos diagnósticos sendo feitos errado por profissionais que acabam não tendo um critério, um crivo tão alto para fechar o diagnóstico, escuta a pessoa só uma vez e fala, você tem tal transtorno. Às vezes é um clínico geral, às vezes é uma pessoa que nem é especialista, e já sai fechando o diagnóstico na pessoa, a pessoa pega aquele diagnóstico e pronto, vai tomar medicamento. Só tomar medicamento, gente, não tomar remédio não adianta. E às vezes a pessoa foi diagnosticada de uma maneira que ela nem tem os transtornos em si. Porque tem algumas coisas para avaliar, tá? Porque tem vários fatores que influenciam tanto na manutenção, tanto na causa e origem desses transtornos. Sempre, todo transtorno mental, ele é multifatorial. Ele não é algo exclusivamente a isso ocasionou tal transtorno, tá? Então a gente vai sempre ter que olhar num conjunto de sintomas. Todos esses transtornos que eu falei aqui, por exemplo, vamos dizer que eu estou falando de transtorno depressivo maior, ou de transtorno de estresse pós-traumático, fobia social, outras fobias, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, qualquer outro transtorno que seja. Eles vão ter grupos de sintomas, não são sintomas avulsos. E vão ter critérios, então tipo assim, tem 5 sintomas para o transtorno de estresse pós-traumático. E aí lá no manual está falando que a pessoa tem que apresentar no mínimo 3 para fechar o diagnóstico. Porque não é porque você tem um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que você vai ter os 5 sintomas. E a pessoa só tem 1 ou 2 sintomas no máximo. Então ela não fecha o diagnóstico para aquele transtorno. Tá? Então é complicado fechar esse diagnóstico. Mas a gente tem que avaliar o conjunto de sintomas, que vai variar às vezes de pessoa para pessoa, então eu vou ter que ver o contexto, eu vou ter que ver a questão cultural, tá? Porque tem coisas que numa cultura é considerada normal, outra não. Tem tais práticas que em uma cultura pode ser vista como disfuncional, em outra cultura pode ser vista como normal. Por exemplo, a pessoa está feliz, comemorar, sorrir, festejar no momento de velório, de luto, em algumas culturas é o que se espera. Aqui para nós é melancolia, né? É tristeza, é ficar mais parado, sintomas mais depressivos. Então, se uma pessoa, isso é normal, ou seja, está dentro do que é esperado dentro de um luto. Mas se a cultura fosse ficar feliz e a pessoa está sintomatizando algo que não é da cultura, está estranho. Então, alguém ficar feliz para nós aqui num velório e comemorar, pode ser estranho. Pode ser que a pessoa pode sair fora da casinha, mas em outra cultura é o que é esperado. Então a gente tem que olhar essas questões. Outra coisa que a gente avalia nos transtornos é o conjunto de sintomas, a frequência que eles ocorrem, o tempo de duração e a intensidade. Quais prejuízos isso está causando para a vida da pessoa? Porque isso vai trazer prejuízos relacionais, prejuízos profissionais, afetivos, vão ter danos. Se não tem dano, é transtorno. Tá? Então, tem que ver o tempo de duração, a frequência, o conjunto de sintomas e a intensidade. Se a pessoa tem controle daquilo ou não, quanto tempo está acontecendo. E o parâmetro de comparação sempre é a própria pessoa. Tipo, a pessoa gostar de jogar bola, e tem um tempo que está aparecendo outros sintomas e perdeu o sentido de jogar bola. Então, com esse parâmetro, a gente pode ver que pode ser um sintoma depressivo, por exemplo, tá? Então, a comparação ao próprio indivíduo. Um problema que acontece hoje em dia é que as pessoas, às vezes, quando querem investigar, vão lá e digitam sintomas ou digitam os sintomas dela lá, a pessoa que está sentindo assim, o que eu tenho? E querem se diagnosticar pela internet. Isso é um problema. Isso é um problema. Ou então as pessoas leem lá tal sintomas, vai lá e vai pesquisar sobre transtornos de somatização, transtornos de ansiedade generalizada. Lê, vê os sintomas e fala, eu tenho isso. Cuidado. O ideal é você procurar um profissional que ele vai fazer ali um balanço, um crivo dos seus sintomas, do que está acontecendo, vai fazer algumas perguntas, talvez aplicar algumas ferramentas para conseguir te dar um diagnóstico.
Porque se você lê os sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, fala que você tem, você vai começar a realmente se portar como transtorno de ansiedade generalizada. Isso pode te acarretar realmente a ter o transtorno, só que antes você não tinha. Você só estava com alguns sintomas, você só estava com alguns traços, por alguns motivos plausíveis, por algumas outras situações ali do seu ambiente, de coisas que uma terapia em si poderia resolver. Mas aí você se fecha o diagnóstico, esses sintomas vão aumentando até chegar num ponto de funcionamento que você precisa tomar medicamento. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a entender. Mateus, mas afinal de contas, né, por que que eu desenvolvo um transtorno mental? Por que que as pessoas têm transtorno mental? Como que isso acontece? Não tem como a gente bater o martelo. Tem fatores genéticos que influenciam, tem a própria estrutura cerebral, né? A gente vê, tem estudos da neurociência que vai vendo que alguns tipos de transtornos referente a outros têm algumas áreas do cérebro mais estimuladas do que outros, maiores ou menores. Então está se aumentando muito os estudos, mas ainda não tem nada tão conclusivo. Mas tem o fator genético, tem o fator estrutural e tem o fator ambiental, né? Das experiências que a pessoa teve, dos parâmetros que ela teve, do que ela sofreu. Via de regra, a família está relacionada muito, muito forte a transtorno mental. Né? Famílias disfuncionais, muitas vezes, elas se tornam disfuncionais pelos transtornos mentais que acontecem nessa família. Que se procurasse ajuda, conhecimento, teria um funcionamento mais saudável. Agora imagine só, pessoas com transtorno mental formando família, transtornos muito intensos, muito duradouros, vão ter filhos, esses filhos vão acabar desenvolvendo também transtornos mentais. Famílias disfuncionais, com a questão de apego, afetividade não muito saudável, não muito funcional, vão acarretar pessoas com estruturas mentais também não tão funcionais. Concordam comigo? Então é isso que a gente tem que ver, tá? Nessas disfunções. Já falei, né, que vai dificultar afastamento dos seus afazeres, relações, a vida em geral, até no seu lazer, né? Fica tudo prejudicado pelos transtornos mentais, tá? Então procure, gente, ajuda para você entender o que está acontecendo com você, para você conseguir fechar esse diagnóstico. E outra, não é porque você tem tal diagnóstico que isso tem que funcionar como rotulação, né? Tem, dentro da psicologia, da psiquiatria, tem algumas correntes que não trabalham fechando diagnóstico de transtorno mental, que acreditam que essa ideia de transtorno mental é uma falácia, que o que tem que ser intervido é no funcionamento. Ou seja, a pessoa está com tal sintoma, intervém naquele sintoma, pronto, acabou. Não preciso fechar o diagnóstico para intervir. Tem outras correntes que já afirmam que não, precisa ter o diagnóstico para saber o que tem que ser intervido, porque se não fechar o diagnóstico não tem como fazer nada. Tem gente que acha que o DSM é só uma forma de rotular pessoas, de pegar comportamentos que não são tão aceitos e chamar de doença e colocar um crivo e para medicar o povo. Tem essa linha de pensamento. Mas também tem a outra linha. Então estou trazendo aqui duas para vocês. Mateus, qual que é a sua? Eu foco em ver os sintomas, entender as questões relacionais desses sintomas, porque para mim, dentro da minha abordagem, tudo ocorre numa perspectiva relacional. Todo sintoma está comunicando algo, tem um para quê. Então eu busco entender esse funcionamento. Olhando para a família de origem da pessoa, as relações, o para quê daqueles sintomas, os conjuntos do que está acontecendo. Mas eu não descarto a questão estrutural de alguns transtornos. Porque a neurociência vem trazendo um funcionamento cerebral ligado a transtornos e a gente vê que, de fato, algumas vezes tem um cérebro que está ali num funcionamento diferente, que tem estruturas mais ou menos desenvolvidas do que outras dentro de parâmetros de pessoas normais que não têm aqueles sintomas. Mas em si eu não chego a buscar fechar qual é o diagnóstico do indivíduo. Eu busco entender quais são as disfunções e resolver elas. Tá? Mas não sou radicalmente, não é para ter diagnóstico,
não fecharia nunca um diagnóstico, não entender. Não, eu também não sou assim, não. Tá? Às vezes eu fecho, mas eu sou mais tendido em trabalhar no sintoma e resolver aquele sintoma dependente. Sabe por quê? Às vezes depende muito do paciente, né, gente? Tem paciente que se você fechar um sintoma para ele vai ficar em paz. Nossa, então quer dizer que... Fechar o diagnóstico, quer dizer, né? Então quer dizer que eu tenho tal transtorno, funciona assim por causa disso, então vamos trabalhar. Né? Ele se sente em paz, ele percebe que tem alguma coisa e tem como resolver. Que ele não é o defeituoso, estranho, alguma coisa assim. Só que tem outros pacientes que se a gente fecha o diagnóstico, ele se rotula, eu sou assim mesmo, então você assim... estou amaldiçoado, preso nesse sintoma, se rotula e não melhora. Eu sou assim porque eu sou ansioso. Eu sou assim porque eu sou depressivo. Eu sou assim porque eu tenho toque. Eu sou assim por causa disso. E aí não tem melhora. E aí dificulta o tratamento. Então depende muito, tá vendo? Tem vários contextos de cada paciente para a gente, né, tomar uma decisão. Trabalhar com a mente da pessoa é complicado. Tá? É complicado, por isso a gente tem que ter por isso que eu foco mais em trabalhar no sintoma e desenvolver aquele sintoma. Se eu percebo que aquilo não está sendo suficiente, que naquele caso precisaria encontrar algum diagnóstico e a pessoa está favorável para isso, seria melhor para ela, a gente fecha. A gente corre atrás para ver se consegue fechar um diagnóstico, tá? E é comum os transtornos mentais se relacionarem, transtornos que a gente chama de isso a gente chama de comorbidade. Um transtorno puxa outro. Por exemplo, transtorno de fobia, um transtorno antissocial, personalidade antissocial, geralmente está ligado a transtornos depressivos. Transtorno borderline geralmente está associado ao uso de substâncias e vice-versa. Um transtorno vai puxando o outro. Então, por isso que o ideal é a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente evitar alguns transtornos, evitar esses posicionamentos, porque quando a gente cai nessa malha aí dos transtornos mentais, nesse prejuízo enorme da saúde mental até virar um transtorno, é ladeira abaixo. Ainda mais se não tiver intervenção. Lógico que, se tiver tratamento psicoterapêutico, primeiramente, e depois do medicamentoso em algumas situações, tem como reverter, tem como melhorar, tem como voltar a ser funcional. Mas caso contrário, é só ladeira abaixo. Tá? Então, cada transtorno vai ter suas comorbidades. E às vezes você tem traços ou características de um transtorno. Se você pegar para ler o DSM, gente, é impossível você não se identificar com nada. Se você pegar para ler o DSM, começar a estudar ali os transtornos mentais, você vai estar muito tendido a se diagnosticar e falar, eu tenho isso, fulano tem assado. Tá? Às vezes você tem traços, características, mas não o transtorno em si. Tá? Precisa de um profissional para fechar esse diagnóstico. Não dá um de sabichão não, porque é maluquice da sua cabeça. Tá? Já falei da origem multifatorial e da dificuldade que por estar relacionado a comportamentos, pensamentos que do nosso funcionamento normal, a gente acha que não é um problema, mas às vezes é. E aí, por exemplo, eu vou trazer aqui, eu já falei um pouco ali, né, mas do DSM, mas vou falar aqui, alguns nomes e classes de transtornos, tá? Transtorno de ansiedade, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de fobia social, transtorno de fobia específica. Esses são os transtornos de ansiedade. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem transtorno generalizado, o TAG, e pode ter episódios de pânico. Tá? Mas isso em si não fecharia o diagnóstico de transtorno de pânico. Porque o transtorno de pânico tem outro crivo, o transtorno obsessivo compulsivo tem outro crivo. Tem os transtornos de humor, depressão maior, bipolaridade e ciclotimia. Transtorno psicótico, esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno psicótico breve, transtorno esquizoide, se não me engano, transtorno esquizoide. Aí tem os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Tem os transtornos de pica. Pica é porque tem uma ave chamada pica que ela se alimenta de coisas que não são comida. Esse transtorno de pica é quando a pessoa come, sei lá, espuma
barro, coisas que não são comida e a pessoa ingere aquilo. Também é um transtorno alimentar. Tem o transtorno evitativo, que é a pessoa que evita comer. Então estão aparecendo alguns outros transtornos alimentares por aí. Transtorno de personalidade, que são o borderline, transtorno de personalidade antissocial, transtorno narcisista, transtorno esquizotípico, tá? E o transtorno de uso de substâncias, de dependência química, de drogas e de álcool, tá? E o DSM vai buscando essa classe. Tem os transtornos neurocognitivos que, demência, Alzheimer, Parkinson, neurocognitivo vascular, neurocognitivo leve, transtorno do espectro autista, não usa mais esse síndrome de Asperger, transtorno, porque tudo virou do espectro autista. O Asperger era outra categoria, segundo o DSM-4, tá? Transtorno desintegrativo da infância, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH, que está próximo ali a algum funcionamento neurocerebral do autismo, que a gente chama de neuroatípicos. Transtorno de humor, depressão, bipolaridade, ciclotimia, transtorno de ansiedade, que eu já falei aqui. Transtorno somatoforme, transtornos relacionados, somatização, conversação, transtorno somatoforme, transtorno disfórmico corporal, a pessoa não reconhece o próprio corpo. Tem um transtorno aqui do DSM, que transtornos, que as mulheres vão gostar desse, né? Sabia que a TPM pode ser considerada transtorno? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que está no transtorno de humor. Não. Depressivo, transtorno relacional. Tricotomia, esse aqui é o transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. O transtorno obsessivo compulsivo, transtorno disfórmico corporal, transtorno de acumulação, que é aqueles acumuladores, tricolitomania, que é o transtorno de arrancar o cabelo, transtorno de escoriação, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados induzidos a substâncias e medicamentos, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados a devido a outras condições médicas, e assim vai. Transtornos, traumas, não. Não estou achando aqui que eu não lembro onde está. Mas tem um transtorno que é de estresse pré-menstrual, tá? Que tem alguns critérios que dá para considerar como transtorno, certo? E aí, às vezes, a área jurídica usa bastante esses termos aqui para ver se a pessoa é inimputável ou não, para fazer avaliação psicológica, e assim vai. Então, cada grupo tem uma coisa, por exemplo, transtornos de... A pessoa pode ter um transtorno de personalidade, por exemplo, ela tem um transtorno de personalidade borderline, mas ela tem um transtorno também de uso de substância e acaba também tendo um transtorno de ansioso. A pessoa tem um transtorno ansioso, mas também acaba tendo um transtorno depressivo. E assim vai se juntando essa sopa aí e ficando tudo complicado, tá? Enfim, seria esses pontos. O que a gente tem que entender é que na caso de transtorno mental, de suspeita de transtorno mental, a gente tem que procurar um profissional. A gente tem que entender que isso não é brincadeira, que isso não é frescura e que tem como intervir e tratar a situação. Mateus, transtorno mental tem cura? Então, é outra discussão. Alguns falam que sim, outros falam que não. Alguns, por exemplo, transtornos de personalidade estão ligados ao jeito da pessoa ser, então é difícil chamar isso de cura. Mas todos os transtornos em si têm como ter um controle sobre os seus sintomas e encontrar uma forma muito mais saudável e funcional de interagir com eles, de se colocar em sociedade e de aprender a controlar todas essas situações, tá? Independente de qual seja o transtorno.
mas isso vai precisar de terapia primeiramente e depois de medicação em alguns casos. Se você acha que tem algum transtorno mental, se você acha que alguém que você conhece, que você gosta, tem algum transtorno mental, busque procurar ajuda. Nada impede de você pesquisar no Google, encontrar algumas coisas, ok, ter essa curiosidade, mas não use isso como rotulação para taxar tal coisa, para fechar um diagnóstico. Que isso seja algo a mais para você vir até uma consulta e procurar o atendimento para entender o que está acontecendo. Tá? Para deixar que isso não se agrave, para não permitir que isso piore. Tá? Então tá ligado? Isso é fundamental. É fundamental você ter esse cuidado, esse zelo. Não só um profissional consegue fechar realmente o diagnóstico. E um profissional que tenha uma capacidade, né? Que leve a sério e que não vai rotulando e tuxando o diagnóstico torto direito. Tá bom? Então essa live inicial seria mais para focar nesse tema. Não ia aprofundar em nenhum transtorno específico, tá? Porque isso daí você pode pesquisar, se você digitar no Google aí, transtornos de humor, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, quais são os transtornos mentais para você querer se entender um pouco mais sobre essa área, tá na mão. Tá lá no Google, fácil de você achar. O objetivo aqui era mais entender que existem comportamentos que fogem da sua funcionalidade e que precisam de ter um cuidado específico, especialista, para ser acompanhado. Tá? Isso é fundamental. Mas então é isso. Hoje é sobre esses pontos que eu gostaria de falar com você para entender esses funcionamentos, entender que transtornos mentais não são frescuras, tá? Não é frescura, que você tem que procurar ajuda para fechar o diagnóstico. E nada impede também, se você vai no profissional, o profissional fechou o diagnóstico, você não aceita isso, vai no outro profissional, tá, você está no seu direito de fazer esses pontos, tá? Até para você ter um crivo melhor. Mas se você vai em uma pessoa fala, você tem isso, vai no outro, a pessoa fala, você também tem, então realmente talvez você tenha aquilo, tenha tais sintomas. E aí é bom você procurar ajuda para intervir, tá? Com responsabilidade, sem rotulação, com zelo, para você conseguir ser o melhor que você pode ser na sua vida, despertando todo o seu potencial, sua capacidade. Mas então é isso, obrigado pela sua atenção até aqui, tá? Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.